Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do nosso Hive Training. Nosso tema de hoje é como ter mais motivação para exercício físico. E aí, vamos começar refletindo, como está de costume. Quantas vezes agendamos, marcamos, nos comprometemos de iniciar a atividade física e naquela hora H acabamos encontrando uma outra coisa mais importante, uma outra coisa mais funcional para fazer e acabamos desistindo de iniciar. Outras vezes, quantas vezes você ou alguém que você conhece já iniciou um processo de atividade física, na primeira semana ali muito motivado, foi 2, 3, 4, 5 vezes para academia, ou seja lá qual foi o exercício físico, ali se dedicou 1 hora e meia, e aí na segunda semana peraí, eu acho que tem som aberto aí, né? Vamos voltando. E aí na segunda semana diminuiu para 3 vezes, na terceira semana diminuiu para 2 vezes, na quarta semana diminuiu para 1 vez e acabou desistindo de vez da academia ou do exercício físico, até aquele determinado dia que parece que a dor se tornou realmente maior de novo, aquela dor, aquele incômodo. Quando eu falo dor, não estou falando necessariamente a dor física, dor na coluna, ou dor seja lá onde for, mas o incômodo de estar distante da atividade física se tornou maior de novo. Aí você iniciou todo esse processo de preciso me exercitar, aí passa ali um tempo, às vezes não consegue sair da inércia, e novamente, quando vence a inércia, você inicia com todo o gosto de gás, mas ao longo do tempo vai desistindo até parar de novo, e se mantém por anos nesse ciclo. Eu já passei por isso, por muito tempo. Sei que alguns de vocês também já passaram por isso, e sei que pessoas que vocês conhecem também já passaram por isso. E aí o nosso objetivo hoje aqui com essa live é, de fato, aprender a partir do entendimento da neurobiologia, da fisiologia do cérebro, como vencer isso, como realmente ter mais motivação para fazer atividade física, para iniciar um processo de exercício físico e, mais do que isso, para se manter fazendo exercício físico, ok? E aí, então, vamos começar nosso aprendizado de hoje. Primeiro passo, pessoal, de novo, é o quê? Como é que eu entendo o funcionamento do cérebro? Primeiro, entendendo o objetivo dele, o objetivo principal, que é garantir nossa sobrevivência. Então, o cérebro nos faz fazer tudo aquilo que é importante para a nossa sobrevivência e perpetuação da espécie. Então, nos aproxima daquilo que ele entende como favorecimento da nossa sobrevivência e nos faz distanciar de tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, ele entende como uma ameaça à nossa sobrevivência. E aí nós já aprendemos que existem 3 necessidades fundamentais. Chama-se segurança, conforto, prazer, né? E conexão. Então, o cérebro nos faz fazer tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, nos mantém seguro, longe de perigos, longe de transtornos, nos faz fazer tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, traz conforto ou prazer, e nos faz deixar de fazer tudo aquilo que ameaça a nossa segurança, e nos faz deixar de fazer tudo aquilo que é desconfortável, em regra, né? Desprazeroso, e nos faz fazer tudo aquilo que nos aproxima de pessoas e nos faz deixar de fazer tudo aquilo que ele entende que nos distancia de pessoas. Então, quando eu falo em ter motivação para a atividade física, o primeiro entendimento que eu preciso ter é que o meu exercício físico, ele tem que, num primeiro momento, o meu cérebro perceber ele como algo que traz segurança, que de alguma forma ele traz conforto, mesmo em meio ao desconforto do exercício físico, e que ele traz conexão com pessoas, que ele me aproxima de pessoas. Então, o exercício físico ele precisa representar para o cérebro, repetindo, segurança, conforto em meio ao desconforto e conexão com pessoas. Quando o exercício físico, quando a atividade física representa, de uma forma ou de outra, mais insegurança do que segurança, mais desconforto do que conforto,
e mais desconexão, mais distanciamento de pessoas do que aproximação, de uma forma ou de outra, eu vou me sentir desmotivado, ou para iniciar, ou para manter fazendo atividade física. Estão acompanhando? E agora eu vou entrar aqui em alguns exemplos para a gente entender melhor. Então, por exemplo, na área da segurança, por que as pessoas fazem exercício físico? Elas fazem, de uma forma ou de outra, buscando a segurança da saúde. De uma forma ou de outra, buscando a segurança profissional, segurança financeira. Mas será que você já pensou para pensar, parou para pensar como realmente o exercício físico me traz segurança profissional? Como ele me traz segurança financeira? Ou você só é daquelas pessoas que pensam na forma física, no prazer de se olhar no espelho? Ou só na saúde que um dia você vai ter mantido por fazer exercício físico? Quanto mais você consegue enxergar essas seguranças, quanto mais seu cérebro consegue enxergar essa segurança, mais motivo ele tem para lhe levar à ação. Então, a gente está falando de motivação, não é verdade? E quanto mais for imediata essas recompensas, mais você sentirá motivado. É por isso que, normalmente, as pessoas só fazem atividade física quando elas já estão doentes e ela precisa dessa recompensa imediata, a recompensa de se livrar da doença. Ou então, quando elas já estão com dores nisso, dor naquilo, ou com um senso de vergonha muito grande, né, gerando desconexão, ou seja, quando ela está com um problema muito grande, aí ela tende a fazer exercício físico. Então, a partir de hoje, você começa a pensar como fazer o exercício físico me trazer segurança, né? Primeiro, eu tenho que evitar as inseguranças. Se exercício físico, para mim, representar gasto financeiro, comprometer minhas finanças, eu vou tender a me desmotivar, a me afastar. Então, eu vou procurar fazer uma atividade física com o menor custo possível, dentro da minha realidade. Uma realidade que não me prejudique financeiramente. Se eu for fazer exercícios físicos que me traz medo de me machucar, ou o lugar que eu faço me traz um medo de ser assaltado, um medo de sofrer um acidente, ou medo de não saber fazer o exercício, aquilo também vai criar uma barreira, porque o cérebro me afasta de tudo que traz medo, não é verdade? Então, eu tenho que, primeiro, preservar por toda a minha segurança. Quanto mais eu enxergar seguranças imediatas, mais motivado eu vou ficar. Segundo, falando de conexões, ou de prazeres e conforto. Se o exercício físico só representar desconforto para mim, começando pelo esforço físico, e com mais algumas coisas que eu vou falar agora, o cérebro vai me fazer me distanciar do exercício físico. Então, por exemplo, eu vou fazer exercício físico, que já é desconforto, né? Porque o esforço físico, seja ele qual for, já é desconfortável. Aí eu começo fazendo o quê? Um esforço físico e cognitivo exagerado. Eu tenho que fazer de acordo com o meu condicionamento. Não adianta eu querer recuperar o tempo perdido. Se eu estou parado, eu tenho que fazer o mínimo, os exercícios menos chatos, menos dolorosos. Não estou preocupado com o resultado, é regularidade e não intensidade. Então, eu vou escolher, conversar com o professor, seja lá com quem for, olha, eu não gosto desse exercício, esse exercício para mim é muito sobrecarregado, eu não estou agora querendo resultados eu preciso ganhar com o tempo, e com o tempo eu preciso me condicionar cognitivamente e fisicamente. Então, o dispêndio de tempo na academia, no exercício físico, no início, tem que ser mínimo. Se você não está habituado àquela rotina, todo novo hábito ele tem que entrar aos poucos na sua rotina, criando um condicionamento mental, um condicionamento emocional. E aí, fora isso, vamos dizer que você escolhe um lugar para fazer atividade física, que é um lugar quente, que quando você está fazendo, o suor começa a escorrer no pescoço. É um lugar fedorento, fede a gente fedorenta, fede a ferrugem, fede a sei lá o quê, a mofo. O seu cérebro vai fazer você se distanciar e se desmotivar. Se é um lugar feio, né? Você olha, já é um negócio tumultuado, desagradável, as paredes caem em pedaços, tudo riscado, seja lá o que for. Você vai se desmotivar. Se é um lugar com sons desagradáveis, músicas que você não gosta, aquele barulho de ferro, pá, pá, coisa desagradável, ou sons desagradáveis, você vai se desmotivar.
E se exercício físico, de uma forma ou de outra, ele priva de prazeres também, né? Então você começou a fazer exercício físico, como muita gente faz. Ah, eu estou fazendo exercício físico, eu vou parar de fazer tudo que eu gosto, que atrapalha, que está contra o meu objetivo. Se o cérebro conecta o exercício físico a essa privação de prazeres, ele vai desmotivar. É por isso que a gente precisa mudar a nossa rotina aos poucos. O próprio exercício físico, ele é um hábito que a gente chama de angular. E quando você faz, naturalmente, você aos poucos vai se sentindo motivado para deixar de fazer aquilo que não faz bem, que você tem consciência que não faz bem. Por outro lado, quanto mais você faz exercício físico, mais você também vai se sentindo motivado a fazer tudo aquilo que combina com exercício físico. Mas isso acontece naturalmente. Então você não precisa, num primeiro momento, se privar de tudo que, de uma forma ou de outra, seu cérebro está acostumado na busca do conforto e do prazer. E quando falamos de conexão com pessoas, que é o terceiro fator motivacional ou desmotivacional, se o exercício físico representa eu me isolar dos meus amigos, eu me isolar de momentos de atividades e interações que eu gosto com pessoas, me isolar, enfim, de atividades sociais, seja ela qual for, me isolar, o exercício físico for um momento de solidão, onde na hora que eu estou fazendo eu me sinto só, parece que o mundo está lá fora e eu estou aqui num outro mundo. Se exercício físico representar para mim de uma forma ou de outra vergonha, eu vou me desmotivar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o exercício físico como forma de conexão com pessoas. E quanto mais essas conexões forem imediatas, mais eu me sentirei motivado. Então, se eu uso o exercício físico para ser um momento de socialização com pessoas, onde eu, por exemplo, já faço atividades físicas com pessoas que eu gosto, eu vou me sentir motivado. Se eu faço exercício físico, mesmo que não seja com pessoas que eu conheço, mas eu uso aquele momento para conhecer pessoas, cumprimentar alguém, dar um bom dia, uma boa tarde, interagir com pessoas, eu vou me sentir motivado. Se o exercício físico representar para mim uma fonte imediata de elogios, por exemplo, e é comprovado, sabe por que as pessoas elas gostam de postar atividade física nas redes sociais? Porque aquilo gera interação com pessoas. Vem alguém ali naquele momento e curte o que ela está fazendo, e ela se sente admirada, ela se sente inspiradora a outras pessoas. Então, se você usa o exercício físico para promover conexões com pessoas, quanto mais imediatamente, mais motivação você vai ter. Então, pessoal, eu preciso tirar tudo que é insegurança, afastar as inseguranças, afastar os desconfortos, mesmo em meio ao desconforto da atividade física, afastar tudo aquilo que gera distanciamento de pessoas e investir em tudo, ter a percepção, os motivos muito claros de segurança. Por que eu estou fazendo atividade física? Isso vai me beneficiar no trabalho já hoje, isso vai me beneficiar financeiramente já hoje, porque eu vou estar inspirado, eu vou estar feliz, eu não vou estar gastando dinheiro, eu vou com coisas bestas, eu vou estar produtivo. Isso vai me trazer benefícios na saúde já hoje, isso vai melhorar o meu humor, vai melhorar a minha energia, minha produtividade, como eu já falei, vai melhorar minha vitalidade, minha disposição. Se eu consigo perceber isso no exercício físico, eu vou ter naturalmente mais motivação. E aí é importante eu investir, por exemplo, ir para atividade física bem arrumado, bota uma roupa bonita, que você se sente bem, bota o melhor perfume, escova os dentes, toma banho, vai de forma agradável, com aquele cheiro agradável, aquela temperatura agradável, com visual agradável, onde você vai se sentir atraente, e não de abadá e short colorido, xadrez, passando vergonha, literalmente. Né? Então, basicamente, a motivação é isso. E outra coisa, metas realizadas. Quando você estabelece pequenas metas para fazer em relação à atividade física,
como a gente já aprendeu lá em metas, vou fazer tais exercícios hoje, vou colocar um pezinho a mais, mínimo a mais do que ontem, ou eu vou fazer num tempo melhor do que ontem, enfim, de alguma forma, eu vou estabelecer metas que vai me fazer sentir melhor do que eu estava ontem, né? Avançando em relação ao que eu estava ontem. Então, cada meta que realizamos descarga de dopamina, de serotonina, o cérebro se sente realizado. Para o cérebro, é como você estivesse realmente alcançando um estado de sobrevivência. E aí ele entende que o exercício físico é o caminho, é o lugar onde você encontra segurança, conforto e conexões, né? Então, em resumo, precisa procurar descobrir em detalhes e perceber no dia a dia, em detalhes, os benefícios do exercício físico. Criar gosto pelo processo através dessas recompensas imediatas, como eu falei, e não só esperar um dia que eu vou ter emagrecido sei lá quantos quilos, vou ter ganho não sei quanto de massa magra, eu vou estar com as pernas assim, as pernas assadas, a roupa vai caber. Se eu esperar para só receber dopamina, receber serotonina, sentir satisfeito, só o dia que eu for fazer, eu tiver essas recompensas que estão distantes, e todo dia eu só me privar de prazeres, só viver desconforto, só de trazer desconexão com pessoas, afastamento das pessoas, afastamento das coisas que eu gosto, eu vou rapidamente, fisiologicamente falando, me desmotivar. A fisiologia vai ser de distanciamento do exercício físico e não de aproximação. E o segredo está em a gente criar uma condição diária onde a nossa fisiologia seja de aproximação do exercício físico e não de distanciamento. Ok? Então, já estamos aí avançando no tempo. Em resumo, quanto mais recompensas imediatas nas 3 necessidades, mais fisiologia de aproximação teremos. Quanto mais exercício físico representar ameaça às nossas 3 necessidades, mais fisiologia de distanciamento nós teremos. Então, por hoje é isso. De alguma forma, ficou claro? Tem perguntas, dúvidas, elogios, reclamações? Deixa eu ir abrindo aqui. Fala, Glauber. Beleza? Fala, Neto. Beleza, meu filho. Pronto. Estou com a câmera desligada, porque eu estou jantando aqui, mas esse tema é o que, para mim, é mais, como eu lhe falei, mais tranquilo, né? Porque essa consciência da atividade física eu já tenho há muitos anos mesmo. Depois que eu virei autônomo, né? Você sabe, eu considero que o maior investimento de quem é autônomo é cuidar da saúde. Porque quem é funcionário, seja público ou de empresa privada, ele pode ficar doente, né? Você fica doente, coloca um atestado e você recebe do mesmo jeito. Então, eu penso que o autônomo, um dos maiores investimentos que o autônomo tem que fazer é com a saúde, né? Você se cuidar para evitar o máximo ficar doente. Porque na hora que você fica doente, você deixa de ganhar, né? Perfeito. E eu fiquei pensando aqui numa seguinte situação também. A motivação de você fazer uma atividade física tem a ver também com a vaidade, porque, por exemplo, uma pessoa vaidosa, ela vai estar fazendo atividade física porque ela vai estar se sentindo bem com o corpo dela, ela vai estar se sentindo bem diante das pessoas, diante do trabalho. Então, assim, a vaidade também contribui para que a pessoa mantenha uma rotina diária de atividade física. Perfeito. Vamos lembrar que toda emoção, todo sentimento, todo estado de espírito de alguém, ela tem como objetivo levar essa pessoa à sobrevivência. Por mais que o cérebro caia em pegadinhas. A vaidade, ela não é diferente. Então, a vaidade tem o sentido de quê? De me gerar conforto, por exemplo, e prazer ao me olhar no espelho, ao tirar uma foto, tirar uma selfie, né? A vaidade tem a ver o que é me sentir mais atraente para pessoas, ou seja, conexão. A vaidade me faz querer me sentir confortável em uma calça. A vaidade me faz querer me sentir literalmente mais amado pelas pessoas, mais admirada pelas pessoas.
O problema, a vaidade, ela é necessária, assim como tudo, toda e qualquer coisa. A questão está quando essa vaidade ela se torna excessiva, gerando outros problemas. Quando a vaidade lhe traz, por exemplo, gastos financeiros além das suas condições, aí você perdeu o equilíbrio. Então, entra naquela coisa de toda falta ou todo excesso, seja lá do que for, ele deixa de ser benéfico e passa a ser prejudicial. O açúcar é necessário, né? O carboidrato é necessário, mas em excesso faz mal. A gordura é necessária, mas em excesso faz mal. A água é necessária, a falta de água ou excesso de água faz mal. E assim como tudo, a vaidade também. Então, a vaidade, sim, é um motivador, né? Essa vaidade, para mim, porque a gente vê muito, inclusive, as mulheres falando sobre isso. Ah, não, mas eu faço isso para me sentir bem. Beleza, é válido. É o prazer consigo mesmo, né? É o prazer de se olhar no espelho, é o prazer de se colocar numa roupa. Mas também a vaidade tem a ver com conexão. Eu posso, a busca pela vaidade pode ser para me sentir menos envergonhada perante as pessoas ou mais admirada, mais respeitada, ou seja lá o que for, que de uma forma ou de outra tem a ver com a aproximação das pessoas a você. Ok? A questão da vaidade, finalizando, é quando ela também, o motivo é só vaidade. Falta mais motivos. Quanto mais motivos, como você falou, de estar bem, mais vai ser mais provável você fazer. Tem até uma observação, Neto. Eu conheço um amigo que ele é dentista e ele pensou exatamente o contrário que você, porque eu vou falar. Ele, em relação, ele fazia futebol e ele deixou de jogar futebol. Por quê? Porque ele, se eu me machucar, se eu levar uma queda e ter uma lesão nas minhas mãos, eu não vou mais conseguir atender meus pacientes. Então, o quê? Ele desmotivou do futebol em prol da segurança física dele, consequentemente da segurança financeira. Então, como o tempo todo o cérebro está trabalhando, e aí o importante era o quê? No caso, ele achar uma outra atividade física que não comprometesse, não colocasse em risco a segurança física e, consequentemente, a segurança financeira dele. Pessoal, vocês estão acompanhando? Ou eu estou falando muito aqui sozinho? Não sei se está escutando. Joia, estou vendo Ivanice. Simone disse aí, comentou hoje lá no grupo, tá tudo ok, Simone? Tem alguma dúvida? Jane, que também falou aí que precisa. Deixa eu ver mais alguns detalhes que eu tenho aqui anotado. Basicamente isso. Tem dias que eu vou na força do ódio. Simone, eu também. Na verdade, eu acho que eu vou todo dia, viu? De verdade. Um detalhe muito grande. Eu tinha notado e esqueci de falar com vocês. É preciso desassociar entusiasmo de motivação. Dificilmente a gente vai ter entusiasmo para atividade física, porque é uma questão fisiológica. O cérebro pede conforto, né? Pede descanso, economia de esforço. E fazer atividade física, se a gente não tem um tigre ali, né, querendo atacar a gente e matar a gente ali imediatamente, o cérebro não faz muito sentido, né? Então, começa até a entender que existem duas motivações, a motivação cognitiva e a motivação fisiológica. A motivação fisiológica se você vê um ladrão ou vê o tigre atrás de você, você naturalmente, a sua fisiologia muda para você ter o quê? Ter a atividade, ter o comportamento de resolução, né? A atividade física, dificilmente a gente vai passar por isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? A motivação cognitiva, que é a consciência das coisas. E aí eu tenho, por exemplo, entender que se eu for para a academia, reduzindo nesses dias do ódio, eu digo, rapaz, eu vou, nem que seja para fazer só um exercício físico. Quantas vezes eu já fiz isso comigo? E quando chego lá, que começo a fazer atividade física, aí o cérebro entende o contrário também. Ele está ali no conforto. Você não tem um tigre atrás de você. Mas quando você começa a fazer exercício físico, o cérebro entende, por que ele está fazendo isso? Deve estar acontecendo alguma coisa. Então, naquele momento, ele muda a sua fisiologia.
Aí você primeiro foi pela motivação cognitiva e agora você, no meio da atividade física, você teve uma motivação fisiológica, porque houve uma mudança da fisiologia. E é por isso que, quando estamos fazendo algo, acabamos sempre fazendo mais do que aparentemente estávamos com vontade de fazer, por conta dessa mudança fisiológica, ok? Mas esquecemos a ideia de, eu vou para a academia se eu estiver entusiasmado, animado. Não, todo dia, eu tenho uma briga tão grande comigo mesmo, eu fico observando meu cérebro. Vou não, que hoje aconteceu isso, amanhã vai não sei o quê. Aí eu fico aqui, só observando meus pensamentos. Né? E aí, muitas vezes, sabe, tem dias que eu digo que eu não vou, aí eu vou fazer o quê? Tomar banho, que é o primeiro processo do hábito que eu tenho para ir para a atividade física. É dito e feito. 95% das vezes, quando eu tomo um banho, ou seja, quando eu dou o primeiro passo do meu hábito, eu vou para a academia, termino indo para a academia. Porque o próprio banho já ajuda a mudar a minha fisiologia. Já é como eu já estivesse caminhando, fazendo o que eu tenho que fazer para o comportamento desejado. Então, esqueça essa questão do entusiasmo. Todos os dias a gente vai com a força do ódio. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos, já leu? Já. Meu gatilho é esse. Eu faço academia às 5 da manhã. E aí eu já deixo a roupa toda separada. Aí quando eu começo com esse diálogo mental, eu levanto para fazer xixi, já vou botando o tênis, a calça, porque quando eu vejo, eu já tô com a roupa. Se eu tô com a roupa, por que eu não vou, né? Aí eu vou para. Mas eu fiz um acordo comigo. 5 da manhã, quando eu volto, o sol tá nascendo. E aí eu pego a orla da praia e eu tenho esse espetáculo como pagamento. Então eu consegui fazer esse acordo. Foi a única forma que eu consegui para conseguir cedo na academia e ter regularidade. Perfeito. Você está vendo que você, de uma forma ou de outra, você associou uma recompensa imediata, uma recompensa de prazer, né, que traz conforto, que é a vista que você lidar com ela. Uma coisa outra importante que você falou, Simone, é sobre facilitar o hábito, né? Ter clareza do hábito, como a gente já falou em outras lives. Então, quando você já tem tudo muito mastigado na sua mente, menos desconforto gera, menos esforço gera. Então, você não pode ter que resolver uma equação toda vez que você for treinar. O que é que eu vou fazer? Com que roupa eu vou vestir? Qual o exercício de hoje? Que horas? Toda vez que você precisar fazer isso, você está gerando para o seu cérebro um desconforto desnecessário. E todo desconforto ele tende a lhe desmotivar. Então, quanto menos precisar pensar e só executar, é melhor. Além de eu já ter hoje toda a minha rotina de treino definida, tudo, eu tenho até as roupas dos treinos, eu tenho os tênis dos treinos X, Y, Z, eu tenho a camisa que eu faço treino X, eu tenho 5 treinos na academia, eu tenho a camisa que eu faço treino A, a camisa do treino B, a camisa do treino C, eu já tenho definido o tênis que eu uso tal dia, é só automático. É só automático, porque quanto mais você reduz o atrito entre o não fazer e o fazer, mais provável de você fazer. Entendeu? Pessoal? Gostei dessa estratégia aí da roupa combinando com o treino. E aí tem a ver com a roupa mais confortável para o tipo de treino também, obviamente, porque eu não vou... Aquela história, eu tenho que gerar conforto no desconforto. Não é só bonito. Se eu for botar uma roupa bonita, né, atraente aos olhos dos outros e aos meus, mas que me gere desconforto, eu estou me sabotando. Eu estou gerando para o cérebro um sinal de que aquilo não é um momento agradável. E eu estou, de uma forma ou de outra, que a roupa bonita me motiva, mas o desconforto me desmotiva. Então, é uma somatização de fatores, que aqui é só um início de uma ideia, mas quando a gente vai ficando bom nisso, vai se auto-percebendo o que é que tende a lhe querer distanciar, o que é que faz lhe aproximar do exercício físico, e aí a gente vai ficando bom na coisa. E diariamente, vamos, inclusive, é uma briga diária, mas vamos nos adequando e quanto mais você se adequa, quanto mais você consolida, mais disciplinado você fica no exercício físico. Eu hoje, quem me acompanha aí,
Dificilmente não tem um dia que eu faço exercício, não faço academia. Eu faço academia praticamente todos os dias. Os dias que eu mais faço academia é sábado e domingo, porque é o que tem menos coisas, obrigações para fazer no dia. Hoje eu caminho, eu corro também praticamente todos os dias, estou fazendo isso num bosque aqui perto da minha casa. Então, por que eu vou para o bosque? Caminhar faz bem, correr faz bem, conexão com a natureza, então eu tenho mais motivos para ir para o bosque, interação com pessoas, que chega lá, quase todo dia está indo algum amigo comigo, chega lá também, eu vejo pessoas, eu interajo, os cachorrinhos, as crianças, eu procuro tornar um momento de conexão com pessoas. E aí, fora isso, eu compartilho as minhas atividades físicas, né? Porque para mim tem a ver com o meu trabalho, então é uma forma de me sentir útil, de inspirar pessoas, de alguma forma, inclusive, de gerar segurança profissional e financeira. Então, olha a quantidade de motivos que eu tenho por trás da atividade física. E aí casa com o tema que eu estou falando, que é como ter motivação para fazer exercício físico. Show? Vamos para frente. Procure fazer o que gosta. Perfeito, Vanice. Mas quando também não é possível, tem como a gente passar a gostar, porque a experiência ela é além do exercício em si, é além da atividade física em si. Muitas vezes conseguimos passar por cima disso, ou seja, fazer uma atividade que não gostamos, mas ela tem tantas outras coisas boas, ela me traz tantas outras recompensas, que eu consigo fazer mesmo não gostando. Agora, fazer o que eu não gosto, com uma série de coisas que trazem a sensação de punição e não de favorecimento, né? Não de coisas boas, aí fica mais difícil. Robert, deixa eu fazer uma pergunta rapidão que já vai cair o tempo. Vamos Existe lá. um número áureo, por exemplo, que dizem que quando a gente é mãe, né, eles explicam que o pediatra que tem que expor 10 vezes a criança ao mesmo alimento para dizer realmente se ela gosta ou se ela não gosta. Que o primeiro impacto é, ai, não quero, nem provou. Existe um número áureo, digamos assim? Então se exponha tantas vezes a situação até se tornar um hábito que você acha que é legal para você, o seu cérebro entenda? Se existe, eu não sei. Especificamente da atividade física, você está falando ou no geral? No geral. No geral, alguém já ouviu falar sobre um mito que não é verdade, sobre 21 dias, né? 21 dias para formar um hábito, isso não é verdade. Existe um negócio aí que fala de 8 dias a 100 e poucos dias, uma média de 66 dias. Mas, resumindo, não existe média. Existe a combinação de todos os fatores que eu lhe falei. Então, se eu faço uma atividade que eu gosto, com coisas boas, com conexão, que me traz segurança, me traz conforto auditivo, visual, não sei o que, com menos esforço físico, não gasto dinheiro, o tempo é pouco, os exercícios não são tão desprazerosos. Isso é mais fácil de virar hábito, entendeu? Quanto mais favorável for as condições, mais fácil de virar o hábito, de se tornar hábito. Quanto menos resistência, né? Isso. Quanto maior a resistência, por todos os fatores que eu já falei aqui, mais difícil de tornar-se hábito. Mas também, se você conseguir persistir, vai chegar a um ponto que talvez vire hábito. Mas, quanto mais a resistência, mais fácil de um dia você desistir também. Por isso, precisamos quebrar resistências e colocar forças a favores, no meio de tudo que a gente falou aqui. Pessoal, está encerrando, menos de 1 minuto. Então, mais uma vez aí, meu obrigado a todos, parabéns mais uma vez pela participação. Me sigam no Instagram, dê o print aí quem não deu ainda, compartilhem, marquem. Instagram glauber.neuro. Se inscrevam no canal do YouTube, Glauber Neuro. E é isso. Até amanhã. A live de amanhã vai ser como manter uma rotina saudável, mesmo em dias ruins. É um pouco